Em poder voltar a essa congregação, pastoreada pelo nosso querido amigo pastor Adeládio, seus companheiros aqui, obreiros, líderes de mocidade. Deus abençoe os líderes aqui do setor, coordenadores aqui da nossa UJAD, nosso irmão Felipe, irmão Bruno, nosso irmão Ranieri. Que Deus continue abençoando a mocidade setorial também, aos jovens, adolescentes. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Prazer rever o jovem pregador João Vitor. Deus te abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Irmãos, nos é dada a incumbência de falar sobre esse tema muito importante. Falar sobre os atributos de Deus é falar sobre algo que deve pulsar nas nossas veias. O conhecimento de Deus deve estar em nós, né? O conhecimento de Deus deve ser algo que devamos almejar, buscar e nos alimentar disso, né? Nós somos cristãos, nós dizemos que servimos a Deus, e a gente só pode servir de verdade aquele que a gente conhece, né? Eu costumo dizer que nós, infelizmente, nós pentecostais, temos o mau costume de espiritualizar muita coisa que não deve ser espiritualizada. E eu me lembro que certa vez eu escutei de na época, presbítero. Ele olhou para mim e disse: meu filho, eu prefiro conhecer o Deus da palavra do que a palavra de Deus. E eu olhei para ele e disse: misericórdia. Como é que você vai conhecer o Deus da palavra se não for através da sua palavra, né? Então isso que está acontecendo aqui essa noite, durante essa semana, é algo muito importante e necessário. Eu quero já parabenizar os nossos dirigentes de mocidade e também a coordenação setorial, que eu tenho visto que está bastante empenhada, apoiando e estando com vocês também para a execução disso. E nós vamos estudar hoje a respeito da onipresença de Deus. É um tema que vai ter momentos aqui nesse breve espaço que você vai ficar um pouco confusa, mas eu vou fazer de tudo para lhe deixar confuso mais, para você buscar mais, certo? Vida cristã não é como receita de bolo, não. Você tem o passo a passo, depois já... Não, é necessário a gente, sabe, sair daqui com fome de conhecer mais de Deus. Então a minha oração é para que você saia daqui com a mente toda embaraçadinha, igual um novelo de lã. Amém? Para você buscar mais a Deus, na intenção de desembaraçar isso e conhecê-lo plenamente. Amém? Nós temos aqui um texto onde o salmista vai perguntar a Deus: para onde eu fugirei da tua face? Se subir aos céus, ali tu estás. Ele vai citar vários lugares, e é interessante que ele vai citar lugares extremos. Ele cita o céu como lugar da habitação de Deus, e ele cita o Seol como lugar da mansão dos mortos. Então, mediante o conhecimento que o salmista tinha, ele cita pontos extremos, opostos, para nomear lugares e afirmar que nesses lugares, por mais que sejam opostos, mas Deus ali também está. Não tome esses versículos com o conceito que temos de céu e inferno, porque o salmista não tinha ainda o conhecimento que vai ser revelado no Novo Testamento sobre isso. O que o salmista está dizendo aqui é de fato o lugar dos mortos. Não havia ainda um conhecimento de um inferno, ou de que a pessoa quando morria ia para o céu, para perto de Deus. Não havia ainda esse conhecimento. Isso vai ser algo que se desenvolverá na história de Israel e na história do povo de Deus. E isso vai estar bem desenvolvido no Novo Testamento através da revelação de Cristo. Então ele vai citar também acerca das asas da alva, das extremidades do mar.
E ele cita mais uma vez pontos extremos, agora na dimensão da criação daquilo que a gente pode contemplar. Ele vai falar a respeito das asas da alva, do nascer do sol, vai falar das extremidades, das profundezas do mar. E ele vai dizer, olha Deus, ele cita esses 4 elementos como elementos referenciais, apenas como referência. Ele cita os 4 para falar de totalidade, certo? Então ele está citando esses 4 elementos, não é para dizer que Deus está presente só no céu, só na mansão dos mortos e só de ponta a ponta da terra. Não, não é isso. Ele cita esses 4 elementos para falar de uma referência maior. Quando alguém diz, por exemplo, que Deus vai citar o nome de alguém nos 4 cantos da terra, não quer dizer literalmente norte, sul, leste e oeste. Você sabe, nós sabemos que isso é uma figura de linguagem para falar de quê? Da totalidade de um lugar. Então, quando o salmista está dizendo aqui que se ele fizer a sua cama no céu, na mansão dos mortos, se ele tomar as asas da alva, se ele for habitar nas extremidades do mar, ele está dizendo que em todos os lugares Deus está. E eu me lembro que há 5 anos atrás, 4, 6, eu estive a trabalho na cidade de Belo Horizonte e eu estava sozinho, ninguém me conhecia, literalmente só. E os companheiros de trabalho, na intenção de tentar me fazer pecar, diziam, Manuel, vamos comigo para tal lugar, rapaz. Lá seu pai não vai ver, seu pastor não vai ver, sua igreja não vai ver, ninguém vai ver. Aí eu disse para ele, olha, se você conseguir me levar para um lugar em que Deus não esteja, eu vou. Topa o desafio. Agora, na hora que você encontrar, pode contar comigo que eu vou. E faço o que você me dispor para fazer, eu faço. Isso aí você está de brincadeira, né? Pois é. Porque em todos os lugares Deus está. Então, o termo onipresença, ou melhor, o assunto da onipresença, é um assunto que se situa, fica localizado nos atributos de perfeição de Deus. Não que os outros atributos não falem da perfeição de Deus, mas esse aqui torna Deus singular. Esses, né, que são as 3 onipresença, onipotência e onisciência. Sabemos que a onisciência vai além da presciência. A presciência é o conhecimento prévio de fatos futuros, enquanto que a onisciência é o conhecimento total das coisas. Eu costumo dizer da seguinte forma: Deus conhece o que se passou, o que se passa, o que vai se passar e o que se passaria se. Ou seja, Deus conhece todas as possibilidades. Ele conhece todas as coisas exaustivamente. Você está aqui, isso é um fato real. Mas Deus sabe o que estaria acontecendo se você estivesse em casa, se você não tivesse se convertido, se você estivesse trabalhando agora, se você tivesse morrido naquele acidente. Enfim, Deus conhece todas as possibilidades. Então, quando nós falamos de onipresença, falamos que Deus está presente em todos os lugares. Então perceba que para essas 3 definições a palavra toda ou todo está presente. Todo o poder, todo o conhecimento e presença em todos os lugares. Por quê? Porque o termo oni vem do latim, fala justamente de totalidade, fala de completude. E a palavra presença, nós sabemos, presença, revelação física, ou melhor, revelação, manifestação. Então, quando nós estamos estudando a respeito do assunto da onipresença de Deus, nós estamos falando justamente sobre um dos seus atributos, um atributo de perfeição, e vamos definir da seguinte maneira: como sendo Deus totalmente presente em todas as partes da criação. Onipresença é Deus totalmente presente em todas as partes da criação. Onde há criação, Deus ali está. Em qualquer lugar do universo. Dizem que o universo é infinito,
ou que o universo está em constante expansão. Por isso que ninguém consegue tocar o teto do universo, porque o universo está como se fosse inchando todo momento. Então, aonde há o universo, aonde há criação, Deus ali está. Seja a criação física, cósmica, espacial, ou mesmo a criação espiritual. Onde houver criação de Deus, produto, obra das suas mãos, Deus ali está. Não existe sequer um lugar em que Deus não esteja. Isso aqui vale uma reflexão. Deus está presente em todo o universo criado, certo? Vamos observar aqui. Nós tiramos aqui nesse texto. Está falando a respeito do céu, está falando a respeito da mansão dos mortos, mas também está falando a respeito das habitações. Abra a sua Bíblia, por favor. Em 1 Reis, capítulo 8, e o versículo de número 27. 1 Reis 8 e 27. O ensino bíblico, irmãos, é que para Deus todas as coisas estão presentes diante dele, certo? Aí daqui a pouco a gente vai discutir a respeito da linguagem cristã, linguagens que a gente usa bastante para falar da presença de Deus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas vamos ver o que diz o texto. 8:27 de 1 Reis. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Jeremias capítulo 23. E o versículo de número 23 também. Jeremias 23 e 23. Veja bem. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura, veja bem, não encho eu os céus e a terra? Essa é uma pergunta retórica, uma pergunta que nela mesma há uma resposta. Uma pergunta que os próprios interlocutores já sabiam da resposta. Deus está perguntando: não encho eu os céus e a terra? O que é que ele está perguntando? Olha, a minha presença, porventura, não habita em todos os lugares? Então, quando nós falamos da onipresença de Deus, falamos que Deus está maciçamente, plena e totalmente com sua presença em todos os lugares. Não existe um lugar em que Deus esteja menos do que outro. Não. Por quê? Todo o universo é pequeno demais diante de quem Ele é. Então eu costumo dizer que a onipresença nada mais é do que o lugar onde nós estamos situados dentro de Deus. É como se nós habitássemos dentro dele. Como se Deus fosse tão grande e não existe lugar em que Ele não esteja, que nós habitamos dentro dele. É como se fosse isso. Até mesmo, irmãos, no inferno, Deus está lá. Mas, Emanuel, a Bíblia, a gente aprende na teologia, aprende nas revistas de escola dominical, que o inferno é a separação eterna de Deus. Não é verdade? É verdade. Mas, como assim separação eterna? Separado de Deus como? O inferno é como se fosse, ou melhor dizendo, o inferno é o lugar onde Deus habita em justiça. No céu é o lugar onde Deus habita e revela o seu amor.
onde ele revela a sua intenção de pleno relacionamento com as criaturas, com os seus filhos. O inferno é um lugar de tormento, é um lugar de dor, um lugar de dores atrozes. É verdade, porque ali é um lugar onde Deus habita, executando o seu juízo contra os pecadores impenitentes, aqueles que não se arrependeram. Mas não existe lugar que Deus não esteja. Aí agora nós vamos entrar em umas questões mais práticas, certo? O tempo está bom ainda. Vamos entrar em umas questões práticas. No sentido geral, nós entendemos que a onipresença de Deus, ou melhor, que é impossível alguém estar distante de Deus. Deus está sempre perto. Deus está sempre conosco. Meu nome é Emanuel, Deus conosco. Mas Emanuel, então, como é possível alguém dizer que Deus está distante? Ou que alguém desviou e está distante de Deus? Como assim? Presta atenção. A própria Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 15:2, abra aí. 2 Crônicas 15:2. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Isso não seria uma contradição, Emanuel? Você lê o texto de Jeremias. O texto de Jeremias diz que Deus enche o céu e a terra. O texto diz que não existe lugar que alguém possa se esconder de Deus, em que Deus não esteja. E aqui o próprio Deus está dizendo que se nós o deixarmos, Ele nos deixará. Isso não seria uma contradição? Não. Porque quando nós temos Deus falando isso, aqui em 2 Crônicas 15:2, Ele não está falando da sua onipresença, Ele está falando usando uma linguagem de relacionamento. Ele está falando aqui de um relacionamento que Ele deveria ter com os seus filhos. Então, quando nós afirmamos que alguém está distante de Deus, nós não estamos dizendo que a presença literal de Deus deixou aquela pessoa a sua própria sorte. Não. Nós estamos dizendo que aquela pessoa está distante de um relacionamento, de um vínculo com Deus. Então veja bem, nós estamos falando agora da presença de Deus em forma de relacionamento. Deus deseja se relacionar conosco. Deus deseja se relacionar com os seus filhos. Então aqui está dizendo no texto de 2 Crônicas que quando nós decidimos, nós pecamos, ou melhor dizendo, Deus ele se afasta, mas se afasta em relacionamento. É como se Ele estivesse cortando um relacionamento conosco, certo? Então o texto está dizendo o quê? Que Deus está em toda parte, porém que é possível estarmos distantes de um relacionamento com Ele. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Glória a Deus. Então existem alguns diferentes sentidos da onipresença de Deus. Existe o sentido geral, que a Bíblia aprofunda muito bem, o conceito de onipresença, mas existem muitas passagens bíblicas em que a presença real de Deus, ela é demonstrada. Vamos ver Gênesis 31:3, Isaías 7:14, ou melhor dizendo, vamos ver 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao 3, onde a glória de Deus enche a casa, os sacerdotes não conseguem permanecer de pé, porque o que é que temos ali? Às vezes nós saímos do culto e dizemos, Deus estava em nosso meio, nós sentimos a presença de Deus. Não quer dizer que Deus não estava no culto em um momento mais calmo, não. Aqui nós estamos falando da revelação da presença de Deus. Quando Deus decide revelar, se mostrar, descortinar o véu que faz separação, descortina o véu e revela a sua presença.
certo? Então é possível também nós notarmos que, por exemplo, na história de Israel, Deus disse a Moisés: Moisés, lá em Êxodo 32 e 33, Deus disse: Moisés, a minha presença não irá convosco. Emanuel, então como é que fica aí essa questão? Você disse que Deus está em todos os lugares, mas foi Deus quem disse que a presença dele não estaria mais com o povo. Como é que fica? Agora embaraçou minha cabeça. Quando Deus diz que a presença dele não estaria mais com o povo, está falando da sua presença no sentido de aprovação. Não está falando da sua presença no sentido de bênção, porque a bênção continuaria, mas a aprovação de Deus, porque o povo havia pecado, não estaria mais com eles. Deus estava reprovando o seu povo. Mas nós também vamos notar que Deus está presente de forma especial na vida de alguns homens, como em Gênesis 31, versículo 1, Isaías 7, 14, 2 Crônicas 13 e 12, e Mateus 28, 20. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e tantos outros textos. Isso aqui fala de uma interação entre o atributo da onipresença e a chamada providência de Deus. Esse termo providência de Deus, teologicamente, não é aquilo que a gente está acostumado a ouvir, né? Providência no sentido de provisão financeira, provisão sentimental, enfim. Fala da mão de Deus cuidando, guiando e preservando a criação. Então, em dados momentos na história bíblica, quando o texto diz que Deus era com Abraão, que Deus era com Isaac, que Deus era com Jacó, isso está falando que a providência de Deus estava ali, controlando ou trabalhando as situações para que tudo fosse favorável aos seus servos, por causa do cumprimento do propósito de Deus para com a semente de Abraão. Então o texto, irmãos, o texto bíblico, ele não vai entrar em contradição. Não, se nós observarmos apenas com um olhar superficial, talvez sim. Mas se nós nos aprofundarmos um pouco mais na Escritura, vamos compreender que os textos, pelo contrário, ao invés de se chocarem, eles se encaixam. Então nós temos a presença de Deus no sentido de relacionamento, temos a presença de Deus no sentido de revelação, e temos a presença de Deus no sentido de manifestação. Como, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, lá para a altura do versículo 28, 30, Paulo vai dizer: se todos vós profetizeis, e entra um não instruído e um não crente, eles vão ter os segredos do coração expostos e vão reconhecer que Deus está verdadeiramente no meio de vós. Então fala aqui da manifestação da presença de Deus. Não somente uma revelação de Deus se mostrar, mas de Deus manifestar claramente as suas obras. Então nós temos a onipresença no sentido de, ou melhor, de modo aplicado ao relacionamento. Deus nos chama para ter um relacionamento com Ele. Nós temos a onipresença aplicada no sentido de revelação. É quando Deus mostra, ou Deus decide se mostrar presente. E a onipresença no sentido de manifestação, onde Deus decide, além de se mostrar presente, mostrar as obras do seu poder. Jesus Cristo é a pessoa da divindade em que vai gerar mais dúvidas no que diz respeito à onipresença. Porque como pode Jesus, sendo Deus, ao mesmo tempo sendo homem, ser onipresente? Como pode? Existem algumas pessoas que correm o risco de dizer que quando Jesus habitou na terra, ele deixou de ser onipresente, porque ele estava em corpo. Aí deixa eu lançar um novelo de lã, né? Lembra do que eu falei no começo? Novelo de lã, algo embaraçado. Deixa eu lançar, pá.
E se eu disser para vocês que ainda hoje Jesus permanece em corpo no céu? E aí? E agora? Embaraçou, não foi? A Bíblia diz que assim como Ele é, 1 João 3:2, nós o veremos e seremos semelhantes a Ele. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que nós teremos um corpo glorificado. Então Jesus permanece no céu com um corpo glorificado. Então como é que Ele é onipresente? Quem se confundiu diz amém. Está todo mundo entendendo? Então me expliquem aí como é. Vamos lá? Como é que pode? Quem se confundiu diz amém. Pronto. Minha intenção é essa. Olha só, nós precisamos entender que quando nós temos o Cristo encarnado, nós temos nada mais, nada menos do que a divindade envelopada na carne. Ele não perdeu nenhum de seus atributos. Nenhum. Não deixou de ser nada daquilo que ele era. A única coisa que ele abdicou foi da sua forma, da sua morfê, como diz o texto grego, da sua forma divina. João 4, acho que é o versículo 24, diz que Deus é Espírito. Então, o Filho tinha a mesma forma do Pai. Filipenses 2:5, mesmo sendo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, no sentido de quê? Da sua forma. Mas aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Então veja que o texto está falando apenas, a palavra morfê se repete, porque essa limitação não está em relação aos seus atributos, mas em relação à sua morfê, à sua forma. Ele deixou a forma espiritual e agora habita em forma corpórea. Mas ele não deixou de ser Deus. Permanece sendo Deus. E ele mesmo disse em Mateus 18:20, aquele texto que a gente sempre gosta de citar. Deus está aqui quando está num culto de oração, né? Irmão, tem pouca gente, mas a Bíblia diz que quando estiver 2 ou 3, unidos em meu nome, né? Mas vamos ver o contexto em que Jesus disse isso. Jesus olha para os seus discípulos. Veja, Jesus estava na carne. Ele olha para os seus discípulos e disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou. Ele não disse eu estarei, eu estou presente no meio deles. Mas ele não sei como, meu irmão. Agora eu e você estamos no mesmo novelo de lã. Não sei como. Não sei. Eu não posso ir além do texto. Mas o historiador, eu não quero lá saber de historiador. O texto diz que ele em carne, falando com seus discípulos, afirmou: eu estou no meio daqueles que se reúnem em meu nome. Eu não sei como, mas o texto está mostrando que apesar de estar na carne, mas ele permanecia onipresente. Por quê? Agora vamos lá para João 10:30. Eu e o Pai somos. Ele não, apesar de revelado em carne, mas ele não perdeu o seu contato e ligação unida, estreita com o Pai. Então, o Pai sendo onipresente e o Filho, apesar de estar na carne, permanece sendo onipresente. Por causa da ligação estreita que há entre os membros da divina Trindade. Amém? Deu uma melhorada aí na enrolação, no enrolado da cabeça aí, no embaraço? Deu ou não deu? Amém? Deu? Deu para aliviar, né? Muito bom. Quando você chegar no céu, você pergunta: Deus, naquele dia, Emmanuel Martins me deixou com a cabeça toda embaralhada. Me explica aí como é esse negócio. Aí Deus vai lhe explicar, certo? Às vezes a gente canta que a gente vai passar a eternidade todinha cantando no céu, mas isso aí não está na Bíblia não, viu? Talvez lá não tenha nem coral. Talvez você nem faça parte do grande coral. A Bíblia diz uma coisa, João 17:3, que a vida eterna é conhecer a Deus Pai e a Jesus Cristo seu Filho. A vida eterna é, repito, conhecer a Deus Pai
e a Jesus Cristo, seu Filho. A vida eterna é conhecimento de Deus. Esqueça aquela frase daqueles pentecostais movimenteiros: se você não gosta de dar glória no céu, você vai se dar mal, porque no céu vai ter barulho. Esqueça. Aí eu digo um negócio diferente: se você não gosta de conhecimento de Deus, no céu você vai se dar mal, porque no céu vai ter conhecimento. Você vai entrar lá porque a salvação não é por obras, é pela graça. Mas se dependesse de conhecimento, muito crente não ia para lá, porque não gosta. E eu sou assembleano e posso bater nos assembleanos. Assembleano, maioria não gosta de conhecimento. Estou mentindo? Eu duvido, se tiver um pregador de fogo, daquele, do manto, estou falando ironicamente, do manto mesmo, daquele que Jesus batiza, que cura, passar até 11 da noite, se tem um crente que reclama. Agora, se ficar na doutrina, o pastor passar de 9 e 5, misericórdia, mas amanhã a gente tem que trabalhar. É ou não é? No céu vamos ter conhecimento. Conhecimento de Deus. Então vamos permanecer aqui. Vamos permanecer na onipresença, senão eu vou longe. Então pronto. Toda a criação, ela experimenta a presença de Deus. Deus, ele é imediatamente presente para cada ser humano. Certo? Deus, ele é imediatamente presente para cada ser humano. Preste atenção para a gente ter cuidado numa coisa. Quando nós afirmamos que Deus está presente na criação, nós não estamos afirmando que Deus é a criação. Isso é um falso ensino chamado de panteísmo. Que Deus é tudo e tudo é Deus. Deus é a árvore, Deus é esse vento que sopra, é Deus. A formiguinha que carrega a sua folha é Deus. As águas que jorram. Não. Deus está ali, mas aquilo não é Deus. Certo? Assim como eu, na minha presença física, estou nesse papel segurando, Deus está na criação. Porque como Deus, ele é infinitamente grande, não existe nada que esteja em um lugar em que Deus não esteja. Amém? Deus é tão grande que é como se nós estivéssemos falando do ar atmosférico. Não existe na Terra um lugar em que o ar não esteja. O ar enche todas as coisas. A não ser que você crie um vácuo absoluto, que é quase impossível. Mas, a não ser isso, Deus, o ar está em todo lugar. Assim Deus está em todos os lugares. Amém, meus irmãos? Então eu quero já me encaminhar para o fim, dizendo o seguinte: a presença de Deus assume uma nova dimensão de significado para o cristão. Por quê? Porque nós, cristãos, nós temos um contato relacional com a presença. A gente não tem apenas a consciência esporádica de que Deus está conosco. Nós temos a experiência diária da presença de Deus. Experimentamos todos os dias a presença de Deus. Então a questão não é saber que Deus está. A questão é experimentar essa presença de Deus. Esse cuidado. E às vezes, irmãos, a gente não nota a mão providencial de Deus nas mínimas coisas. Ontem eu saí mais cedo de casa com a minha esposa, fomos no banco e eu até esqueci de contar para ela. Eu vou contar agora, vai ficar sabendo agora. Eu encontrei um colega de trabalho, né? E ele me deu uma carona na moto. E eu não prestei atenção. Eu tirei a redinha que estava segurando o capacete, Isaías, e não prestei atenção que eu deixei a redinha solta. E eu peguei no centro, ali, antes daquela praça dos hippies, né? A praça que também tem no Procópio, de frente ao restaurante popular, por ali. E lá de frente ao batalhão da polícia, que um homem deu sinal, dizendo que a redinha estava solta. E eu disse: meu Deus, e minha perna estava por cima dela. Era para aquela bendita redinha ter enroscado no pneu.
E não enroscou. E eu recolhi ali e fiquei meditando: meu Senhor, era para a gente ter sofrido alguma coisa, mas a tua mão providencial, a tua presença não permitiu. E é interessante, porque às vezes a gente não nota. O cristão tem mais essa sensibilidade de notar. O cristão tem. Nós sempre notamos isso. Quantas vezes eu não notei, quando no meu local de trabalho, às vezes fazendo manobras, que eu olho para trás e no auge da minha inexperiência como eletricista, eu fico olhando para trás e digo: meu Deus, como a tua mão estava assim, me protegendo. Porque você ligar 2 disjuntores de 500 amperes, quem é eletricista sabe o que eu estou dizendo, de uma vez em carga, e o disjuntor não explodir na cara, é só quem tem a mão providencial de Deus assim livrando. Sabe, você baixar assim os dois e subir de uma vez, pá! E a carga, bum! A mão de Deus. Para o cristão, a presença de Deus toma um sentido diferente. O mundo não se incomoda. O mundo não se incomoda. Se você disser, se tiver alguém aqui que não é crente, está ouvindo isso aqui que eu estou dizendo, você não vai se incomodar em se prostituir, mesmo sabendo que Deus está vendo. Deus está perto de você. Você não vai se incomodar. Você faz isso. Você tem relações com a sua namorada sem ser casado. O mundo é assim e não se incomoda. O mundo. Mas para o cristão a coisa toma um sentido diferente. Por quê? Porque nós estamos mergulhados em um conhecimento de quem Deus é. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui, depois dessa semana, aí é que vai ficar temeroso mesmo. Porque vai entender que Deus é santo, Deus é justo, Deus é todo poderoso. Entendendo os atributos de Deus, agora a onipresença vai fazer um sentido maior. Porque você vai entender quem é que está perto de você. Você vai entender quem está com você, na presença de quem você habita. Amém, meus irmãos? Então eu quero encerrar minha participação nessa noite. Grato a Deus por isso, por essa oportunidade de falar a respeito da sua onipresença, da sua presença na totalidade. E eu quero encerrar com um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Não poderia sair daqui sem citar, mencionar e falar um pouco desse texto. Atos 17, 28. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Veja só, veja a expressão nele. É como se Deus fosse o lugar onde habitamos. É como se Deus, o universo, fosse essa congregação aqui, ou melhor, é como se o universo estivesse nessa congregação e essa congregação é Deus. Nela nós nos movemos, nela nós vivemos e nela nós existimos. Então, isso aqui fala da imensidão de Deus e de sua onipresença. Em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos, porque Deus está presente em todo o lugar e o universo existe como se fosse um hóspede de Deus. Como se fosse algo que habitasse em Deus, hospedado por Ele. Então entenda nessa noite quão especial é compreender a respeito de Deus. Nós estamos habitando em sua presença. E entenda, não é errado quando alguém disser: ah, a presença de Deus foi marcante. Não, não é errado. Porque nós estamos falando de níveis de manifestação da presença de Deus. Níveis de manifestação.
Eu não posso deixar de falar também a respeito da glória de Deus, que está atrelado à sua presença. Quando nós vamos ver a respeito da glória de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vemos a glória de Deus manifesta através de Cristo. 1,14 de João: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vamos ver nos Salmos, vamos ver lá em Êxodo, nesse texto que eu mencionei a respeito do pecado do povo, e Deus disse que não estava mais com o povo, e Moisés roga que Deus mostrasse a sua glória. Tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, a palavra glória fala de resplendor, de beleza. Então, a glória de Deus é a beleza, o resplendor, o brilho que habita diante dele. A Bíblia diz, tem um texto bem interessante, lá, acho que é em 2 Samuel: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Então, a presença de Deus, ela envolve, ou melhor dizendo, a glória de Deus, ela manifesta toda a beleza da presença de Deus. Então, a presença de Deus é uma coisa, a glória de Deus é a manifestação da beleza, do brilho da sua presença. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar, irmãos, por uma conscientização a respeito da presença de Deus. Preste atenção. Nós, conhecendo quem Deus é, o Deus justo, Deus santo, que não tolera o pecado, e conhecendo que Deus está em todos os lugares, nós só precisamos nada mais nada menos do que uma conscientização de que Deus está presente. E se tivermos essa conscientização, vai acontecer o que acontecia na igreja primitiva. Atos 2:47 diz que em cada alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas aconteciam pelos apóstolos. Esse temor é justamente a reverência pela sensação clara e viva da presença de Deus. Então, quando há essa conscientização de que Deus está presente, existe temor. Amém? Oremos. Pai, nós glorificamos o Teu nome e pedimos a você que nos conscientize a respeito de que o Senhor está sempre conosco. Nos conscientize a respeito de que você está sempre diante de nós. E de que não existe lugar algum, centímetro algum, em que você não esteja presente. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos conscientizar, encher nossa alma de temor, para que entendamos que o lugar pode até ser escuro, o lugar pode até ser deserto, o lugar pode até ser desconhecido, mas o Senhor está lá, vê e conhece todas as coisas, e que a seu tempo o Senhor vai pedir conta de tudo. Em nome de Jesus, nós agradecemos porque você está conosco, e que sem Ti nada podemos fazer. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor esteja derramando da Tua graça sobre nós, do Teu temor, nos sustentando para nos mantermos firmes diante de Ti e diante deste mundo. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Deus abençoe, os irmãos podem sentar, e eu agradeço em nome de Jesus.